toda quarta-feira às 20 horas, só coisas boas, no Instagram do Arte Faz Parte, produções em arte, educação e negócios de impacto social. Isso, @Arte Faz Parte Produções. Vem com a gente, vem participar dos nossos programas e lives. Vem! Então, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa de lives Só Coisas Boas. É um programa de live que aqui a gente só precisa falar de coisa boa, porque é isso que a gente precisa no mundo, compartilhar coisas boas, boas iniciativas, boas pessoas, boas práticas. Então, é isso aí, minha gente. Se liga na gente. Toda quarta-feira a gente está aqui só falando coisa boa e hoje a gente está aqui com ele. Esse cara que é um amigo, é um irmão de caminhada, de trajetória, que veio hoje falar de coisa boa pra gente, porque a gente precisa cada vez mais. Então, eu vou dar o meu boa tarde para ele, que é educador de saúde, ele que tem a formação no campo da saúde, da enfermagem, ele que é um cara atuante aí, que está na trincheira nesses momentos que a gente está passando, e também um cara que sempre esteve perto do povo. Seja qualquer classe, mas o que eu gosto mais é que ele está sempre com a gente nas escolas públicas, nas comunidades. É por isso que eu acho maravilhoso, mas também acho maravilhoso todos os seus trabalhos. Que eu queria dar uma boa tarde a você, grande Alan Paulo Ferreira. Boa tarde. Uma boa tarde, Vitor Meirelles. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você e aí também compartilhando com as pessoas que estão presentes aí assistindo a live. Né? Como você falou, não é fácil estar, né, na trincheira, né? Não é fácil estar à frente, né? Mas eu acho que é importante você dizer assim, você falou aí, né? A gente está em todos os lugares, a gente se encontrou em vários lugares, né, cara? No teatro, na comunidade, fazendo atividade, dentro da empresa que eu trabalho, e a gente se conheceu nessa forma, né? E, enfim, sinto saudade dos cafezinhos. Alan, a gente já começa hoje o papo de hoje a gente sabe que é relacionado às coisas boas e uma delas é o cuidar que nos faz bem. Essa coisa do cuidado, que a gente só dá um alô aqui, ó. O pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Paulo Ferreira, ele que é da área de educação de saúde e também da enfermagem. Marina, você que é enfermeira, fica ligada. Então, a gente hoje vai falar sobre o tema geral, as coisas boas, como que o cuidado nos faz bem. Eu já começo a te perguntar por aí, depois a gente vai um pouco mais adiante. Então, seja bem-vindo e diga pra gente esse cuidado. Opa, deu uma travada. Oi, oi. Vamos lá. Tô aqui, Tá tô ouvindo? aqui. Tô te ouvindo. Pode falar. É que deu uma travada aqui para mim. Você conseguiu ouvir? Não. Você ia começar a falar aí a pergunta, alguma coisa, e parou. Ah, deu uma travada. A internet hoje aqui no Rio tá chovendo, gente. Então, choveu, tampou o tempo. Já tivemos uma questãozinha aqui na internet. O que eu ia te falar é o que você pode dizer do cuidar que nos faz bem? Desse benefício ao você cuidar do próximo, você cuidar do outro e você cuidar de si mesmo. Os benefícios dessa ação. Vitor, falar do cuidado, né? O cuidado, nós como seres humanos, né? Nós somos a espécie que temos uma dependência, né? Por muito mais tempo do que os outros animais, né? Que nascem por aí na floresta e tudo mais. O ser humano, ele é muito dependente, né? Então, eu começo falando do desenvolvimento, né? Até mesmo da gravidez, né? Do desenvolvimento daquele ser humano que está ali, que essa mãe precisa ser bem cuidada, essa mãe precisa de toda a atenção, né, até para estar livre de algum um nível de estresse que pode, né, ocasionar um problema para o feto, sejam doenças que possam aparecer ao longo da gravidez, que também influenciam na formação desse bebê, né, desse ser humano. Então, o cuidado ele vai bem
né, bem lá atrás, né, que até chegar nesse momento que a gente fica adulto, a gente vai numa linha de desenvolvimento, né, desenvolvendo independência, né, aprendendo a se movimentar, né, aprendendo a sugar o leite, né, falando bem do princípio, né, com o cuidado da mãe. E essas observações, né, é muito importante dentro da minha profissão, dentro da minha área de atuação, porque a gente vai estar na linha de frente ali cuidando de outro ser humano, né? Que por muitas vezes o ser humano ele é um ser integral, né? Ele tem diversas influências, né, do meio ambiente em sua vida. Tá me ouvindo? Deu uma girada aqui, tá me ouvindo? Beleza. Então, eu me, né, inicialmente, a observação é do cuidado, então, da minha mãe, né, dos meus pais, né, da minha avó, né, que esse final de semana, né, a galera comemorou aí o Dia dos Avós, né, e me trouxe boas lembranças, né, e a gente não passa um momento na vida sem ter emoção, né, Vitor? Às vezes muita emoção, às vezes pouca, mas alguma emoção. Aproveitando para falar isso em relação ao Dia dos Avós, em relação ao cuidado que a minha avó teve comigo, né? A cada passo, né? É uma particularidade. Eu nasci com um problema físico nas pernas, né? Que me trouxe, eu precisei fazer cirurgia e tudo mais, e que demandou muito cuidado, né, das pessoas comigo, né? E acabei que no meu desenvolvimento como ser humano, acabei entrando para a universidade, que me proporcionou, na verdade, estar de pé. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, que a minha cirurgia foi feita lá, e também a minha graduação foi lá. Então, para mim, foi muito emocionante ter me formado pela universidade, pela UERJ, por conta disso também, né? E é claro, né, no campo de trabalho, na atuação da formação acadêmica, pude me reencontrar nos espaços aonde, quando criança, né, tratamento desde bebê, né, eu operei com 3 meses de idade, né, eu fui revisitando esses lugares e durante a formação acadêmica. E, no entanto, na minha cabeça, eu não tinha entendido que era ali, que tinha sido ali, né? O processo de tratamento, né? Então, para mim, foi muito importante essa formação, ter sido ali, né? E, ao mesmo tempo, poder retribuir, de alguma forma, para a população, né? Através da minha formação mesmo, né? A questão do cuidado com as pessoas. Eu posso trazer algumas experiências, né, desse cuidado. Eu entrei para a enfermagem desde 97 na formação do curso técnico, né, passando depois pela formação acadêmica e tudo mais, né, e desde então o desenvolver do olhar, né, o desenvolvimento do olhar para as necessidades, né, de cada ser humano ali que eu pude cuidar e cuido até hoje, né, é muito importante. Às vezes a gente chega achando... É igual quando uma pessoa leiga vai atender uma pessoa que passa mal na rua, né? E aí, aproveitando para falar assim, coloca sal debaixo da língua, ou então coloca açúcar, né? E é uma situação muito delicada, né? Eu já me vi nessa situação, né? Depois da formação, você passa a entender que você não tem que fazer nenhuma coisa nem outra, você tem que ir ali, né, determinados procedimentos. Mas então, assim, quando você não sabe, né, você vai, você quer fazer alguma coisa, você quer ajudar, mas você quer chegar com a sua opinião, você quer chegar com o que você acha que é melhor para o outro, né? E enquanto que, na verdade, né,
não é exatamente isso, né? A gente tem que compreender o que o outro precisa. Peraí, não, o que o cara precisa, né? Trazendo para a questão do trabalho de prevenção, de promoção da educação em saúde, você chega lá na atuação, igual a gente já chegou algumas vezes nas escolas e nos encontramos lá, assim, não, hoje eu vou falar sobre tal coisa. Assim, tá, você vai falar sobre isso, mas aqui a gente não tem nem água na bica. Aí você para pensar, assim, pô, eu estou trazendo aqui achando que é um negócio supimpa e não é condizente com a realidade do outro, né? Então, isso também é cuidado, né? Você aprender a observar pelos olhos do outro, né? O desenvolvimento da empatia, né? O sentimento de compaixão, né? E isso é o tempo todo na profissão, né? E tem algumas situações que eu vou relatar aqui um dos casos, né? Aconteceu algumas vezes isso. Uma pessoa interna para fazer um determinado tratamento, né? Um tratamento físico propriamente, e aí vai desempenhando, vai desenvolvendo, e de repente o medicamento não faz efeito. A pessoa não dorme, porque está com uma dor profunda em algum lugar do corpo, e aí você vai lá, dá remédio, né? A minha atuação, Vitor, profissional, a maior parte é noturna. Desde 2002 até hoje, meus plantões são noturnos, né? Então, você lida com o ser humano naquele momento ali né? E, no entanto, a pessoa não consegue descansar, né? Por conta da dor. E aí você começa a entender um pouco mais que não é só o físico que deve ser tratado, né? Que tem aí uma questão mental, né? Ou até além disso, para quem acredita, enfim, questões religiosas, enfim. E aí você vai lá, dá o seu ouvido, né? Às vezes você não é muito bem recebido, porque às vezes é 1h pouca da manhã, você não levou o remédio que o cara queria, porque não dá tempo ainda, não pode tomar outra dose, mas eu quero, eu preciso. E aí ali você começa a tentar diluir aquela situação, tentar conversar, e você começa a descobrir que existe uma mágoa, um rancor, né? E aquela pessoa precisa ser ouvida. E o problema dela, na verdade, não é só na coluna. Ela até tem uma dor profunda ali, mas você vai desenvolvendo a conversa e aí, de repente, vamos dizer, aquele remédio que você aplicou há não sei quanto tempo atrás faz efeito. A pessoa coloca para fora aquilo que está incomodando, né? E dissolve essa dor. E ela passa a entender o porquê também dela estar sentindo aquela dor. Que às vezes não é uma dor física, né? É uma dor da mente, uma dor da alma, né? E isso, às vezes, é muito importante na profissão, né? Seja no campo de uma atuação na enfermaria, numa clínica cirúrgica. Hoje a minha atuação é no CTI, né? É uma situação bem delicada, ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje, né? Porque você lida ali com pessoas que estão no extremo da vida, né? E ela é colocada, né, vamos dizer, enclausurada, ela fica em relação, né, às pessoas significativas da vida, né? Ela fica afastada dessas pessoas significativas, né? E que às vezes você, quando tem um olhar, né, daquela pessoa que às vezes você viu a primeira vez na vida, né, que você enxergou que foi sua mãe, você se sente seguro, se sente mais calmo, aquela dor que te incomoda um pouco menos, né? E a situação um pouco amenizada, né? E a pessoa consegue desenvolver, vamos dizer, tirar um pouco do véu do sofrimento, né? E enxergar o que pode estar adiante desse olhar, né? Tá ali um pouco mais além, né? E que é necessário fazer o tratamento, e que é necessário se dedicar àquele momento da vida, alguns dias. Tem gente que fica muito tempo internado, né? Para que se obtenha a cura ou um tratamento adequado,
que se resolva uma ansiedade, né? E, enfim, o cuidado tem muito a ver com atenção. Atenção ao que você precisa, não exatamente ao que eu tenho para lhe dar, ao que eu tenho para lhe oferecer. Né? Cuidar é isso. Cuidar não é apertar, vamos dizer, né, para o toque, trazendo para a questão física, não é apertar do meu jeito. É saber até o quanto eu posso ir, até o quanto eu posso chegar, até quanto posso chegar perto de você, até quanto eu consigo, entre aspas, vamos dizer, penetrar na sua intimidade, né, no seu eu, para que você sinta a vontade de me trazer o que está te angustiando, né? E às vezes você, né, o hospital particular tem a campainha, os públicos poucos têm, né? E depende muito do profissional de fazer uma ronda periódica de enfermaria em enfermaria, de leito a leito, para ver o que está acontecendo, né? E aí isso depende muito do desenvolvimento de cada profissional, de entender isso, né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu fui lá e o médico disse para mim que é uma virose, né? E muitas vezes é uma virose mesmo, né? Tem um ciclo que você tem que esperar passar, não adianta te entupir de remédios. Mas o problema é que às vezes a fila também está cheia. E o cara tem ali 15 minutos para atender ao longo do dia ali 20 pessoas, naquela correria, 30. Né? A gente sabe que a gente tem um sistema saturado. E é justamente, não é só uma falta de investimento nos níveis de mais complexidade, e sim uma falta de desenvolvimento nos níveis de pouca complexidade. Né? O trabalho que eu faço, né? Eu vou de uma ponta a outra. Trabalho com educação em saúde, que trabalha a questão da prevenção, a questão da promoção da saúde, e trabalho no CTI, né? Onde precisa de equipamentos exclusivos, né? Um alto investimento, né? Uma concentração de recursos muito grande, né? Mas que se eu consigo desenvolver um trabalho desde a escola, né? Nas empresas, né? Junto às instituições sociais que trabalham, que estão mais próximos das pessoas, sejam governamentais ou não, sejam pessoas que estejam institucionalizadas ou não, se eu consigo chegar até elas, mas não simplesmente colocando um cartaz, use camisinha, né? E como a gente vê por aí, muitas tentativas, eu entendo, são muitas tentativas, na verdade, né? Mas que se houvesse um maior investimento, né, nos níveis de complexidade mais baixos, a gente não teria tantas pessoas precisando de recursos mais complexos, né? Porque o desenvolvimento de uma vida mais saudável, onde a pessoa tem uma consciência da realização de atividades físicas, o desenvolvimento de uma boa alimentação, né? E, é claro, da higiene mental, ela pode ter uma vida melhor. Mas a gente sabe que no nosso país a gente vive uma realidade muito conflitante, né? Nesse sentido, por conta do que a gente vê, né? Que as pessoas, por muitas vezes, não têm recurso, né? Mas vamos falar de coisa boa, né? Então, a coisa boa dessa história é justamente esse olhar, né? Esse olhar dedicado. Quando você olha, né, para o outro, não exatamente você se vê, mas você vê o que o outro precisa, né? E aí aquela pessoa se alivia daquela dor, né? Como eu coloquei, o trabalho, né, o desenvolvimento do meu trabalho muitas vezes é noturno, então você, sendo enfermaria ou quartos, você vai lá e delicadamente ou bate na porta, abre devagar, para ver se está tudo bem ali dentro, né? 1h da manhã, 2h da manhã, né? E você às vezes é surpreendido,
por uma pessoa que às vezes está até acompanhada por alguém, mas esse alguém não está pronto para ficar virando noite, trabalha de dia, vai para lá para de noite para acompanhar e também está apagado, né? E não consegue estar ali nem para ficar atento a um gemido, a uma dor, alguma coisa. E aí eu já me encontrei em situações que precisei de uma intervenção, né? Desde uma simples, a pessoa precisava de um medicamento para dor leve, mas que lhe dá qualidade de sono, lhe dá qualidade de vida, até coisas mais complexas, de mais graves, de um sangramento, de alguma coisa que precisa de uma intervenção mais atenciosa, mais complexa, né? Então, assim, olha quantas esferas, né, o cuidado vai atravessando, né? E é cada um na sua medida, né? Não adianta eu chegar com um pacote pronto, Vitor. Vitor Meirelles, você precisa disso? Não é disso. Vitor, do que você precisa? E aí eu coloco aqui o meu ouvido à disposição para ouvir e escutar, processar informação, e aí aqui na minha cabeça, né, até eu entender que tipo de pergunta eu devo fazer para direcionar, para conseguir enxergar qual é a sua necessidade que está sendo afetada. E aí sim, a gente olha, então você vai precisar de tal coisa, você vai precisar de um especialista tal. Olha, sua saúde mental precisa de mais atenção. E passou do praticar atividade física, passou do ir ao cinema, passou de fazer uma comprinha no shopping, passou disso. A gente precisa de uma orientação profissional. E aí você tem que realmente, né, o ser humano tem que enxergar que ele tem um limite, né? E é difícil às vezes isso, né? Como profissional de saúde, nós que estamos aqui trabalhando, a gente tem dificuldade disso. Não, eu preciso trabalhar, cara, eu preciso trabalhar. E estamos ficando doentes. Não, eu preciso trabalhar, sabe? E não deixa para depois, para depois, para depois. E o importante é dar a devida atenção quando o nosso corpo fala, né? Quando ele chama a nossa atenção. É isso. É um pouco disso. Que maravilha! Alan Paulo Ferreira, educador de saúde. Alan, eu fiquei pensando, te ouvindo, eu pensei em duas coisas, né? Aquela coisa do ouvir, de perguntar onde dói, quando dói, por que dói. E não ir aonde você acha que está doendo, que é o que você bem falou, que é, às vezes a dor, ela não é uma dor física, e está mais no campo psicológico, no campo do inconsciente ou do consciente. É muito importante. A Carla, ela até deu os parabéns, e outras pessoas também deu os parabéns para você por esse tipo de trabalho que você faz, que é um trabalho mais humano. Ele tá dentro do campo da técnica, mas se une a técnica à questão humana, à questão do sentir, né? De trocar com o outro. E uma coisa que eu percebi também, que tem muito a ver com Pat Adams, que você muito bem conhece, que ele, muitas vezes, até na caminhada dele, foi negado o tipo de trabalho, o tipo de processo, metodologia na saúde que ele utilizava, que era escutar, era se divertir, era trazer para aquela pessoa um pouco mais de alegria no momento. Então, assim, parabéns. Pode falar. Vitor, trazendo essa questão, né, que você coloca aí do Pat Adams, né, existe o programa ainda, né, o Gesundheit Institute, lá dos Estados Unidos, né, que é o próprio Pat Adams. Eu quero dizer para você, Vitor, que inicialmente a gente, quando cai na profissão, a gente vai na necessidade, né, de busca, né, a gente está ali na formação, a gente quer emprego, depois você vai enxergando, sabe? Caramba, isso é muito mais do que isso, né? E por algumas vezes, assim, né, mais no público, no particular um pouco mais restrito, mas você entrar na enfermaria cantando,
né, moderadamente, né, não exageradamente, assoviando. E aí uma paciente deficiente visual, numa enfermaria com 6 pessoas, e quando eu entrei cantando e ela falou assim, lá vem ele de novo. Não sei de onde que ele tira tanta alegria, tem tanta gente doente aqui. Essa era a percepção dela, Vitor. E aí eu coloco de novo. Eu estou levando algo que eu estou achando que o canal está aberto, né? E aí cheguei lá e falei, caramba, é uma situação complicada, né? Você tenta dar uma levada no astral e aí, mais uma vez, você bota a cabeça ali para funcionar. E aí, é claro, fui até ela, conversei, uma pessoa deficiente, visual. E aí o toque na mão, né? Ali a apresentação mais íntima, né? E explicar para ela o porquê daquilo. Eu não estava alegre porque ela estava doente, né? E numa enfermaria, num setor com 40 leitos. N situações. Profundas dificuldades respiratórias, câncer de algum órgão, uma cirurgia que não foi bem sucedida e está dando problema, uma pessoa que amanhã vai fazer uma cirurgia para retirar uma parte da perna, do joelho para baixo. E aí você coloca, né, essa situação para ela, primeiro, não para ela, mas entender a situação dela, que ela está num lugar como esse, e que ela está numa condição de chamada paciente, né? Tem uma questão de passividade nisso. Ela nem queria estar ali, inclusive. Já perdeu a visão. Era por conta de diabetes, né? E poderia acontecer outras coisas. E aí, ir lá e conversar com essa pessoa para aliviar alguma coisa, para descobrir o que está acontecendo, qual é a ansiedade. E, Vitor, muitas vezes a gente se encontra numa situação muito desafiadora. A gente não consegue mover a montanha de lugar, que é o desafio. Aí a gente tem algumas opções. Uma é ficar parado, deixar o tempo passar. A outra é você tentar cavar um túnel para chegar do outro lado. É uma opção. Vai ter alguém que vai querer ir por cima. Vai ter alguém que vai querer ir por um lado, pelo vale, atravessar um rio. Cada um vai ter uma opção, né? Uma escolha. Cada um vai fazer uma escolha que lhe convém, né, para aquele momento de dificuldade. Mas, diante daquela montanha, Vitor, quando a gente olha para ela, tem uma coisa que a gente pode mudar, que é o que a gente sente. Né? Que às vezes, na tormenta, no desespero, tá, eu estou só em frente à montanha por enquanto, mas pode começar a chover. A montanha pode pegar fogo. Pode aparecer um animal que vai me atacar. Então, às vezes, a gente, diante do desafio, a gente se coloca no estado de alerta, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que deixar a nossa mente trabalhar para a gente desenvolver a solução e seguir em frente. Saber como seguir em frente. E, às vezes, é a hora de realmente ficar parado e depois estudar o terreno e vamos adiante. Né? Então, isso também é cuidado, né? Isso é atenção e isso traz qualidade de vida. Eu costumo falar, né, para essas questões mentais, né, que acabam afetando a nossa vida, né, o corpo físico, o acúmulo, né, do estresse, o acúmulo das cargas de ansiedade, né, a gente desenvolve um sentimento diante de cada desafio, diante de cada problema. Mas é a nossa escolha trabalhar esse sentimento para que mude, né, e que a gente consiga enxergar uma melhor solução. Né? Pegando como exemplo, assim, das pessoas significativas. Você está lá com sua mãe e tal, uma pessoa querida da sua família, enfim, né, uma pessoa que você tem maior sentimento.
ela pisa no teu dedo da unha encravada. Você vai falar assim, não se preocupa não, eu estou bem. Nem doeu, né? E eu tenho um exemplo de vivência sobre isso. Você, não, fica tranquilo, tá tudo bem. Né? Beleza. E vai vir uma pessoa estranha. Ou aquele vizinho que deixa o cachorro sair e faz cocô no teu portão todo dia e tromba com você, pisa no mesmo dedinho. Aí dá aquela vontade, né? Uma energia acumulada de forma negativa e você quer dar um Hoyuga na pessoa, quer jogar quer jogar toda aquela energia negativa, a questão da culpa, né? Culpar alguém por aquilo, pela sua dor. Só que quem vai resolver a sua dor é você mesmo, né? Você começa se olhando, se observando, né? Como é que eu tenho vivido até hoje? Como eu cheguei até aqui? Qual foi o caminho que eu escolhi percorrer para chegar até esse momento? Quais são os sentimentos que eu tenho diante da minha vivência? Quais são os sentimentos que eu tenho diante da minha existência? Como eu tenho tratado as pessoas que estão à minha volta? Como eu tenho tratado o meu corpo? Como eu tenho tratado a minha mente? Então, são perguntas que geram autoconhecimento para me ajudar a solucionar um problema que eu tenho. Já sentiu nó na garganta, Vitor? Já? Né? Fala assim, eu tô com um nó na garganta. Né? E quantos nós a gente acumula ao longo da vida? Né? E se a gente fizer uma analogia com a corda, a vida e a corda, representando o tempo, se a gente dá um nó na corda, e aí você quer amarrar alguma coisa, a corda vai ficando menor, não é isso? Aí depois você vai mais adiante, você dá outro nó. Mais adiante, outro nó. E quantos nós? E essa corda vai encurtando, Vitor. Né? E, na verdade, esses nós representam sentimentos que às vezes são sentimentos ruins, mal resolvidos, que vão somatizar, que vão impactar na nossa saúde. Né? E que realmente você precisa voltar lá, desatar esse nó. Porque o problema maior é quando a gente chega diante de um desafio na vida, né? A gente já tem uma barba um pouquinho ficando branca, né, Vitor? O tempo passa. E a gente chega num momento mais adiante, né? Quando está mais branco e tudo, e a gente se vê num momento de dificuldade, a gente vai se reencontrar com esses nós todos, cara. E justamente no momento que você precisava ter mais energia para enfrentar aquele próximo desafio, mas caramba, aí pesa demais. Aí fica, então assim, muitas vezes a gente vai atropelando as coisas, vai seguindo adiante, vai engolindo os sapos sem digerir, né? E na verdade a gente precisa ir resolvendo os conflitos, né? E ajustando, né? Qual é o melhor caminho? Peraí, não, a minha vizinha é chata, ela vai ser sempre chata, ela foi sempre assim. Eu não posso ficar doente por conta disso. Ou todo dia eu pego o motorista, do meu horário, que eu tenho que sair para trabalhar, aquele cara é um doido e tal. E aí o cara vira assunto para a tua vida inteira. Né? E na verdade aquilo ali vai te consumindo, te corroendo. Né? E na verdade você tem que cuidar do seu eu. Higienizar a tua mente. Ele precisa de uma evolução, né? Ele tem problemas, eu também tenho. Né? O meu jeito de falar não agrada a todo mundo. Meu jeito de ser, o meu jeito de andar, o meu jeito de olhar é meu, né? E não vai agradar aos outros. Mas só cada um sabe aonde o sapato aperta o calo, né? E aí essa questão da empatia, né? De você entender que o outro tem necessidades diferentes de você. Ele, ao mesmo tempo, ele tem pontos referenciais na vida que é diferente do teu. Né? A gente, na infância,
Ah, você quer arrumar um dinheirinho, você fica olhando lá embaixo quem vem com compra, desce o morro correndo, pega as compras e vai subindo, vai, né? E aí chega lá, você ganha um sacolé da Dona Maria, um, um trocadinho da Dona Zuleika, ou então ela te dá uma banana. E aí você vai aprendendo, fala, caramba, eu pensei que eu ia ganhar um dinheirinho, ganhar uma banana, né? E é assim a vida. E aí você vai se adaptando, né? E aí trazendo para esse momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente vai se adaptando, vai se moldando, né? A gente vai sempre procurando desenvolver mais independência, apesar de, né, a gente não tem um manual, né, da vida de cada um, né? A gente sabe que pode chegar um momento que aquelas velhas fraldas que nós usávamos e que foram nossas mães que trocaram, podemos usá-las novamente, mas serão outras pessoas. E como é que você age a sua mente com isso? Eu não dependia de ninguém. Não. É sempre tentar ser amigável consigo e com o outro que está ali cuidando de você, né? E prestando atenção quais escolhas deve fazer ao longo da vida, né? Alguns pacientes com diabetes falavam assim, né, na enfermaria de cirurgia vascular, onde tinham muitos pacientes com diabetes. E, poxa, se você tivesse me falado isso há uns anos atrás, eu não estava aqui nessa situação. Né? Porque precisa realmente controlar a dieta, né? Ter uma boa alimentação, consumir menos industrializado, né? Menos transgênicos, mais naturais, mais orgânicos, né? E é uma coisa assim, as pessoas às vezes não se permitem beber água e depois tem uma infecção urinária, né? Então o nosso papel é assim, você estar tentando orientar. Nesse momento, então, pô, coloca a máscara, cara. Pô, tem que usar a máscara, né? E aí você é o chato da história, mas eu fico feliz em ser o chato, não tenho problema, né? Até porque trabalhamos diretamente com seres humanos e com o que tem de mais valioso, né? Que é a saúde, que é a vida de cada um. É por esse caminho. Vitor, tô vendo aqui algumas pessoas falando aqui. Quero agradecer aí a fala dessas pessoas, tá? Tô aqui me concentrando para falar. Não dá para parar e responder também, né? Mas obrigado a todos aí. Não teve nenhuma pergunta, foi só dando os parabéns, falando do quanto é importante esse tratamento profissional, mas também junto com o humano. A Maria Rosa, ela coloca que Maria Cardoso, gratidão é o remédio da saúde mental. Ela faz esse comentário. E assim, a gente já está... Alan, coisa boa é assim. Coisa boa, conhecimento é coisa boa. Entendeu? Então, coisa boa passa rápido. Então, a gente tem mais aí uns 3 minutinhos, uns 3 ou 4 minutinhos para poder encerrar. Então, assim, eu gostaria de dizer uma coisa. Você falou a palavra paciente, falou a palavra escolha, e eu fiquei aqui matutando enquanto você vinha falando, trazendo toda essa reflexão da corda. Eu ficava pensando, gente, paciente tem aquela relação de paciência, de espera. Ele está aguardando alguma coisa. E eu fiquei pensando, e escolha, né? Não necessariamente ele precisa esperar algo de uma forma triste, de uma forma angustiada. Quem disse que ele precisa? Ele tem a escolha de esperar com alegria, com felicidade, tentando cada vez mais se deixar mais feliz. E eu acho que quando você chega cantando para essa paciente, eu acho que é isso, porque cada vez mais eu acho que a gente tem uma imagem de que não, se a gente está no cemitério, a gente tem que ser aquela carinha triste, a pessoa... Quem disse isso? Quem disse que a gente precisa sofrer nas esperas, sofrer no caminho? A gente não precisa, não está escrito, nenhuma religião diz isso. Pelo contrário, a gente tem que cada vez mais ser melhores. E uma coisa que eu queria perguntar, que você também comentou, sobre o cuidado do outro.
Aí eu lembrei daquela frase, amar o próximo como a si mesmo. E aí eu te pergunto, porque na minha visão, o mais próximo, vou colocar eu como exemplo, o mais próximo de mim sou eu mesmo. Então, tipo, eu primeiro tenho que cuidar de mim, que é aquela para entender como que eu posso, através do meu bem cuidado, cuidar o outro. Então, eu queria que nesses 5 minutinhos finais, 4 minutinhos, você falasse dessa coisa do. Você já falou bastante coisa sobre o autocuidado, mas eu queria que você falasse um pouco mais da importância disso, porque eu acho que é deveras importante. Vitor, as pessoas às vezes chegam no momento de uma internação, né? E eu já trabalhei em diversas áreas, né? E falar aqui da questão do câncer de próstata, onde o paciente chega e às vezes assim, né? De todos os níveis sociais, eu já atendi pessoas, e a pessoa chega ali, poxa, eu nunca tive nada e tudo mais, chegou aos 60, 70, uma questão do câncer de próstata, precisa operar, porque ainda tem salvação e tal, e aí o cara fica preocupado com a questão da masculinidade e aí, né, reduz aquilo dali. Então eu tento provocar as pessoas quando chega num momento como esse, né, da vida, que vai acontecer algum tipo de perda, né, é observar o que fica, né, e tem todo um mundo, tem todo um planeta para você explorar, né, de escolhas, né, usando novamente essa palavra, para você sorrir, cara. E aí pegava e falava assim, só tem filhos? Tem. Poxa, seu filho está bem sucedido? Como é? Não, tal, meu filho é tal coisa, se formou não sei aonde, está estudando. Então, isso é uma vitória. Então, eu vou jogar isso no lixo, né? E é onde a pessoa começa a acordar, afundar, né? E aí, depois de uma cirurgia, seja uma cirurgia cardíaca ou o que for, a pessoa volta e lembra daquilo que eu falei, sabe? E relata para mim que foi importante ouvir aquilo, ouvir aquela provocação, né? De, pô, você viveu, o senhor tem quantos anos? Ah, eu tenho 58. Né? A senhora tem quantos anos? Ah, eu tenho 60. A senhora sabe quanto a senhora vai viver ainda? Não. Então a senhora pode viver 20, 30 anos depois desse ato, que a senhora precisou ficar uma semana internada. Aí, vamos lá, né? E aí eu brinco, falo assim, eu venho para o hospital, na época, né, eu ia todos os dias, eu venho para o hospital todos os dias, né? E, e a cada dia, Vitor, a cada plantão, na verdade, você tem que se refazer, né? As meninas têm a questão, né, da maquiagem e tal, e, né, melhora e o visual e tal, e respira fundo e vamos em frente, né, cara? Assim, não importa quanto que você vai trabalhar a tua mente, você vai para você não ficar doente, né? Que você não se afunda junto, né? E o tempo todo você trabalhar para levantar o astral, né? Fazer com que a pessoa se reconheça, né? Que quando ela acordar amanhã de manhã, ela se olhar no espelho e ver do outro lado aquela imagem refletida, ela vê que tem uma pessoa que lutou bastante na vida e que é uma campeã naquele momento, né? E que aí entra a questão do sentimento por si, né? O sentimento próprio, né? Que é o amor próprio, né? E a pessoa para refletir sobre tudo que passou, sobre tudo que viveu, os amores vividos, né? Ai, que bom quando eu encontrei o fulano lá na praça e tal, e que esse fulano que tomou sorvetinho junto, de repente virou falecido, né? Mas a vida continuou, né? Se separou, enfim, teve uma perda ali, mas a vida foi adiante, tá? E o que eu vou fazer adiante, né? Eu procuro não usar açúcar, Vitor, né? Nas coisas que eu bebo e tal. Então, assim, café eu tomo sem açúcar e tomo suco de limão sem açúcar, né? Tomo limonada sem açúcar. Eu falo assim, caramba, que louco isso. Não, cara, é uma opção, né? É uma escolha e eu aprendi, né? Sal na comida eu não gosto. Eu sou hipertenso,
né? Então já tem um motivo. Não, não, enche de alho, vai dar sabor de alho, mas sal não coloca na minha comida, né? Assim, por quê? Vai dar o sabor do sal, né? E a gente não pode perder a essência, né, do ser humano do ser humano em si, perder a sua essência no momento de dificuldade, seja qual for, dificuldade por conta da saúde, por conta das finanças, por conta da posição social, se encontrar em cada ambiente, né? A gente vem na luta, a gente vem trabalhando. Você tem as suas origens, eu tenho as minhas, as pessoas têm as suas. Se encontrar ali, se assumir e ir adiante, né? Perceber o quanto isso é saudável, né? E não perder a sua essência, nem que seja num limite, né? Eu costumo perguntar assim, chego né, paciente que está lúcido e tal, você está respirando bem? Não estou com falta de ar, já é um ponto positivo. Está com fome, está conseguindo comer, estou me alimentando bem, beleza. Está conseguindo ir ao banheiro, né, nas suas funções de eliminação fisiológica e tal, estou bem e tal. Então, assim, vamos lá, é o primeiro passo. Porque naquele momento ali que você está preso numa cama ou está preso em casa, né, igual o momento que a gente está vivendo agora, vamos lá, com os recursos que nós temos. Estou respirando bem, estou podendo me alimentar, tenho um prazer nisso. Não posso abraçar todo mundo, só estou aqui no meu cantinho, né? Eu acho que essa pandemia traz muito isso, né, Vitor? Eu tenho falado com muitas pessoas que eu não falava há muito tempo, né? E nos reencontramos através das mídias sociais, né? Acho que também está acontecendo isso com todo mundo. Assim, caramba, tempo que eu não vi esse cara e agora, por conta dessa pandemia, ele achou o meu contato lá, né? Vamos dizer, né? Ou lembrou, e eu também, né? Caramba, Alan, quanto tempo, cara, desculpa aí, mas, enfim, e a pandemia traz muito trabalho também, né? Apesar de parecer que é o contrário, mas também traz muito trabalho. É isso, Vitor. Acho que a gente cultivar, né, primeiro o que a gente tem, né, para poder doar. Né? A gente não pode doar o que a gente não tem. Né? Então, se a gente cultiva esse amor próprio, se a gente cultiva sentimentos bons, né? A gente tem essa carga positiva para doar, a gente tem esses sentimentos bons para mostrar para as pessoas, né? E a cada vez mais acho que a gente precisa disso, né? Independente da situação, do que a gente está vivendo, ter um olhar mais carinhoso, mais generoso, né, com as pessoas, para que a gente possa se sentir bem. Isso traz um grande prazer. Cuidar dá um grande prazer, né? A mãe, quando pega o seu bebê a primeira vez no colo, né, e troca aquele olhar, mesmo sem ele estar processando, né, essa é minha mãe, ele vai entender depois, né? Mas esse olhar fica. Então, assim, é poder olhar nos olhos do outro, é poder conversar, é poder sentir a voz do outro lá dentro do nosso íntimo e fazer essa troca, né? Você vai me passar, eu vou te passar, a gente vai somar para que a gente possa criar um ambiente de amizade, né? Um ambiente que possa trazer coisas boas, né? Dentro dessa convivência de uma forma em geral. Ainda mais nesse momento, muitas pessoas estão com o seu psicológico fragilizado, né? Estão com um déficit aí na sua higiene mental e a gente precisa realmente, nós da área da saúde principalmente, né, estar preocupado com a gente para estar forte, para estar lá adiante atendendo e também as pessoas entenderem que também somos outros seres humanos, que às vezes estamos com máscara, óculos, capacete, capote, para prestar assistência com todo suor, que faz um calor danado, e amor também. É isso, Vitor. Alan Paulo Ferreira, muito obrigado.
Foi maravilhoso esse papo, que é só coisa boa, todo esse ensinamento, essa passagem pela história da sua vida, pelas suas atividades, as suas contribuições para todos nós. Eu só tenho a agradecer, eu gostaria de dizer a todos que estão por aí, que estão passando, ou que passaram, ou que vão passar ainda por essa live, só coisas boas. Se quiserem, siga a gente aqui, ó, Arte Faz Parte. Siga aqui, ó, Alan Paulo Ferreira, Victor Meireles. Nos sigam. Toda quarta-feira a gente está aqui, como hoje, falando de coisas boas e hoje falando de saúde, dessa coisa que é muito importante. É extremamente importante. Infelizmente, Alan, como eu disse, coisa boa passa rápido, mas aí a gente faz o quê? Compartilha, dissemina, fala para o outro, para que essa coisa pequena se torne grande, alcance cada vez mais pessoas e que a gente cada vez faça mais coisas boas. Queria te agradecer, meu irmão, sempre por esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Se quiser falar, temos 30 segundos antes de... E aí, vai passar por aqui, não vai curtir, não vai compartilhar, não vai dar like, não vai se inscrever no canal, vai no sininho, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e aqui no YouTube. Grande abraço. Aqui do Guerreiro da Luz, eu, Victor Meireles. Tchau, tchau. Até live. Até live.